Paz e fogo, seja bem-vindo ao nosso canal e ao programa Mão do Senhor. Estou com a Adriana, coordenadora do grupo de oração Príncipe da Paz. Tudo bem com você, Adriana? Bem, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. O tema de hoje é bênção ou maldição. Logo você vai entender o porquê. Adriana, você pode conduzir uma oração para nós? Sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor Jesus, nesse momento, eu peço a Tua presença aqui em nosso meio. Vem, Senhor Jesus, nos conduzindo nessa entrevista, tudo que formos falar, tudo aquilo que nós iremos discutir aqui, que seja mesmo da Sua vontade e não da nossa. Clamo pelo Teu Espírito Santo neste momento, que venha nos dando o dom de sabedoria, discernimento. Venha, Espírito Santo, sobre nós, sobre todos aqueles nesse momento que estão acompanhando também esta entrevista, sobre os nossos familiares, os familiares de cada um. E pedimos a intercessão de Nossa Senhora, nossa Mãe querida Imaculada, que ela possa passar à frente deste momento e nos cobrindo com o Teu manto sagrado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Adriana, sim, nós iremos falar sobre bênção ou maldição, coordenação. Há muito tempo você assume coordenações. E eu vejo que muitas pessoas eles veem a coordenação como um peso, como uma cruz. Para você, coordenação do grupo de oração e outras mais que você pegou, você considera como uma graça ou um peso para a sua vida? Bom, eu já tenho 18 anos, né, de caminhada no grupo de oração Príncipe da Paz, né, da RCC. E assim, durante esses 18 anos, né, sempre Deus me presenteou com uma coordenação, né, sempre. Então, há 18 anos que eu coordeno ministérios, né, grupo de oração e assim por diante. Não é maldição, né, de jeito nenhum. É bênção, né, só bênção mesmo. É uma graça, né, um presente de Deus que não, infelizmente, não é ainda compreendido por muitos. Né? Por quê? Porque ser coordenador ou uma coordenadora hoje, seja, né, do grupo de oração, de ministério, a pastoral, o que for, é uma renúncia, um pouco de renúncia de si mesmo, né? Das coisas da nossa vida para poder se doar, né, a Deus e através dessa doação ao movimento, né, naquilo que Deus colocou para estar à frente. Então, muitos veem isso algo assustador, né? Muitos não aceitam, que também é um direito, uma liberdade de cada um, né? Deus, ele nunca, né, obriga ninguém a nada, mas assim, hoje nós enfrentamos uma dificuldade nos movimentos, né, nos grupos, quanto a assumir a coordenação. Muitos correm de coordenação. Mas nós temos que tomar muito cuidado, porque se é Deus que dá, se é Deus que está ali, né, nos dando esse presente, é porque planos Ele tem sobre isso, para edificar, né? Jamais Deus nos vai dar uma coordenação, algo para nos diminuir, né, para nós sermos infelizes ou para que não dê certo. Não, jamais. Se é de Deus, é bênção, vai dar certo. Eu vejo assim que muitos grupos de oração, pastorais, movimentos, eles se refletem na coordenação. Se a coordenação vai bem, o grupo cresce e ele floresce. Se a coordenação vai mal, ou é uma coordenação desleixada, aquele grupo diminui. Ele começa a ter muitos problemas. Qual que é assim a contribuição do coordenador, de quem está à frente, para que o grupo cresça? E como o que você diz assim, qual a dica que você deixa para que quem está à frente numa coordenação? Bom, realmente, né, nós como coordenadores, nós temos que tomar assim, muito cuidado, né, uma atenção maior, porque, né, os olhares, tudo volta ao coordenador, à coordenadora, né, e tem uma frase que fala assim, né, que muitos dizem, né, o grupo de oração é a cara do coordenador, né, se o coordenador tá mal, vai mal, se o coordenador está bem, vai bem.
Mas dificuldades, problemas, nós coordenadores sempre vamos ter, como todos, né? Com ou sem coordenação, sempre nós vamos ter. Aí que entra muito o que eu disse no início sobre a renúncia, né? De você, de muitas coisas suas, né? Para poder colocar o grupo à frente. Se eu estou com problemas, se eu estou com dificuldades, eu tenho que separar, né? Uma coisa assim que eu aprendi muito, né? Coordenação a gente aprende, cresce muito, isso que é o importante também. Nos faz crescer, porque se eu sou coordenadora, eu vou falar para os meus, né? Para a equipe de serviço, quem está, os perseverantes que sejam, olha, nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que ir em encontro, nós temos que fazer formação, nós temos que ir à Santa Missa, nós temos que participar da nossa igreja. Eu, como coordenadora, tenho que ir a primeira a fazer, eu tenho que ser exemplo. E isso, né, ajuda a crescer. A mim, mesmo que muitas vezes, né, eu não queira fazer aquilo, mas eu tenho que fazer e depois a gente vê o resultado, ser exemplo. E muitas vezes, o que acontece? O coordenador, ele é tentado? Muito também, porque nós estamos à frente, as flechadas, né, nos vêm primeiro. Como pastor, né, muitas ovelhas pra gente cuidar, e começa assim umas dificuldades, então nós temos que saber separar, como eu sempre coloco na minha vida. Problemas, questões de trabalhos profissionais, lá no trabalho. Problemas, né, de família, dentro de casa. Problemas da igreja, dentro da igreja. Então nunca começar a misturar muito as coisas, os problemas, que fica muito mais difíceis. Então, eu preciso, como coordenadora, saber também pedir ajuda. O que acontece com muitos coordenadores? Estão passando por dificuldades, mas eu sou coordenador, então eu não tenho que ficar partilhando meus problemas, eu não tenho que buscar ajuda, até mesmo alguns não buscam ajuda. E não é assim, né? Nós temos que nos colocar, né? Eu digo até uma humildade e buscar ajuda daquilo que você está enfrentando. Né? Deus, ele jamais nos iria dar uma coordenação sabendo que nós não ia conseguir passar, né, com essa coordenação diante das dificuldades. Ele está ali nas dificuldades também conosco. Então a gente tem que ser forte, saber discernir, né, e pedir ajuda. O problema de muitas dificuldades que os coordenadores encontram da vida pessoal, outras coisas que trazem consigo, e aí bate de frente com a coordenação e muitas vezes vira uma bola de neve assim, que não consegue resolver e acabam deixando a coordenação, é por falta de ajuda, buscar ajuda. Porque às vezes nós estamos também fracos espiritualmente e sozinhos nós não conseguimos nem, né, buscar o Espírito Santo, buscar uma espiritualidade maior. Então nós temos que também buscar ajuda no próximo, né? Olha, eu estou passando por isso, por essas dificuldades, né? E eu preciso de ajuda, tudo. Mas assim, eu não sou maior que ninguém, né? Assim, tenho minhas falhas, como eu disse, né? Tenho crescido muito dentro dessas coordenações, mas assim, uma das coisas que nos ajuda muito, nós, né, como coordenadores, é a nossa espiritualidade, é buscar o jejum, a penitência, as santas missas, a confissão, a adoração e o Santo Rosário, sabe? Se nós estamos praticando essa espiritualidade, né, nós conseguimos, diante das dificuldades, passar, né? Eu vou falar pra você assim, não que eu nunca assim tive vontade, graças a Deus, nunca falei, eu vou deixar a RCC. Nunca me deu vontade de desistir do grupo de oração, não, da minha igreja católica, não, até hoje, não, e espero em Deus que eu nunca tenha essa vontade. Porém, da coordenação, por algumas vezes, algumas coisas que aconteceram, me veio a vontade, sabe, assim, falar, não é mais pra mim, né, eu vou deixar, mas eu não fiz isso, né, só me deu a vontade, porque nesse momento de fraqueza, teve pessoas que me ajudaram, que me apoiaram, né, então assim, 18 anos de coordenação, levando paulada, né, também, chicotada, e bênçãos, assim, deixo aqui, né, uma grande coisa mesmo para os coordenadores poder caminhar, que é, né, a espiritualidade e buscar ajuda nos irmãos, mas principalmente em Deus em primeiro lugar. E assim, na palavra, né, Eclesiástico 2, capítulo 2, tem uma passagem que, né, para mim vem assim
desde o início que eu entrei na RCC, desde o meu crescimento, que Deus me deu, né, fala sobre a paciência, né, da espera, da lutas, né. E uma das frases que eu trago para minha coordenação é que fala assim, no versículo, né, pois é pelo fogo que experimento o ouro e a prata. É pelo fogo das dificuldades que nós passamos, mas é ali dentro que a gente encontra o ouro, a prata, que é o quê? As conversões, os milagres, tudo que Deus faz através de um grupo de oração, no qual que nós estamos como coordenador à frente. Porque é o coordenador que faz? Não, nós não fazemos nada. Nós somos instrumentos de Deus, no qual Ele nos chamou para sermos pastores, né? Às vezes, assim, um pastor meio assim, com as suas dificuldades, com seus defeitos, mas que está lutando, né? Isso é importante, não desistir, jamais. Deus, muitas vezes, fala assim, eu vou cumprir só esses 2 anos e vou sair, ou vou cumprir só tal tempo e vou sair. O tempo é de Deus, a espera é nossa, né? Para esperar em Deus até numa coordenação. Ser fiel, né? Sempre. Você, assim, desde quando eu te conheci, Adriana, você até no meu começo de caminhada, acho que terceira vez que eu fui no grupo, um dia você deu um testemunho seu. Você tem vários testemunhos. Você podia dar um testemunho para quem está nos acompanhando? Então, tenho vários testemunhos, né? Eu, assim, a minha vida antes, né? Sempre fui católica, né? Mas não praticante. Mas, assim, eu sempre gostei de tomar a frente, às vezes, das coisas, das situações, né? E uma das coisas, assim, minha personalidade tudo que eu abraçava, as coisas erradas também, né? Do mundão, eu era uma pessoa muito insistente, né? Naquilo que eu abraçava, eu ia até o fim, né? Com toda a garra. Se eu via, assim, que não era pra mim, que eu não ia conseguir levar pra frente, eu nem assumia nada. E isso, Deus, quando eu entrei na caminhada, continuou em mim. Mas aí Deus foi moldando para as coisas dele, para as coisas do bem, né? E uma das coisas, assim, que eu sempre soube, assim, mesmo muitas vezes na minha correria, da minha vida, tudo, querer as coisas certas, tudo, é a perseverança, né? E saber esperar. E isso, Deus, assim, nossa, Ele fez perfeitamente na minha vida, né? Quando eu entrei, eu fiz a experiência de oração, mas eu demorei 1 ano e 2 meses para entrar para um grupo de oração, né? Fiz e ainda relutei e não fui para o grupo de oração. Mas um dia eu falei, chega, eu quero uma vida nova. E aonde, pela dor, né? Tinha acabado de terminar um namoro, né? Tava sofrendo. E eu busquei o grupo de oração. E no dia 21 de fevereiro, né? Agora não me recordo o ano, mas é 18 anos atrás. Eu fiz um propósito com Deus, né? Eu falei, Senhor, hoje a minha vida é tua e eu vou esperar, né? A questão do namoro, né? Que eu ficava muito, né? E eu falei, não, eu vou esperar em Deus, né? Vou esperar em Deus. Não fico mais com ninguém, né? Foi uma das coisas que eu lembro como fosse hoje, eu conversando com Deus, e eu vou esperar a sua vontade, aquela pessoa que o Senhor me encaminhar. Também a questão de roupas, né? Eu usava muitas roupas curtas, né? Bebia muito, bebia mesmo, né? Um alcoólatra. E eu fui renunciando essas coisas aos poucos. Mas a questão do namoro, de esperar, eu lembro que foi bem no primeiro dia que eu fui fazer, né, o meu crescimento. E eu esperei, realmente, assim, eu vejo que foi uma das vitórias da minha vida, né? Muitas vitórias Deus fez e hoje eu ando ainda renunciando muitas coisas. Consegui a roupa, né? Não usar mais roupa curta, não beber mais, né? Falar palavrão, que eu falava muito, né? Graças a Deus também consegui renunciar. E uma das coisas, assim, que Deus, né, me presenteou foi a questão da espera, né? Porque eu esperei 17 anos pra conseguir um namorado, pra Deus mandar, não consegui, Deus mandar um namorado. E assim, eu não ficava correndo atrás, desesperada, é lógico que tem uns momentos de carência, tudo. E quando menos eu esperava, assim, que eu falei assim, olha Deus, né, se hoje eu morrer e for pro céu, mas for solteira, estou solteira,
Mas se eu chegar a morrer e for pro céu, não tem problema, casada ou solteira, mas o que importa é ir pro céu, né? Aí Deus me presenteou com um namorado, né? No qual eu tô noiva agora, eu vou casar em novembro. E todo esse tempo eu me preocupei com as coisas de Deus. Eu sempre me preocupei com as coordenações, do que Deus me dava as coordenações. Teve um ano passado, eu terminei o ano com 4 coordenações. Porque eu queria, abraçava tudo? Não. Porque uma que Deus, né, no começo do ano já havia me dado, mas as outras também foi presente de Deus, porém, pessoas não queriam assumir, não tinha quem assumisse. E eu assumi. Aí agora, no momento, eu tô com 2 coordenações, né, mas eu terminei já o ano com 4 coordenações. Só Deus, né, só Deus mesmo para dar sabedoria, né, e então, Deus fez muitas coisas da minha vida, né? Assim, eu tive muitas dificuldades, né? Mas assim, sempre fiz a minha parte e deixei Deus fazer a dele. Mesmo naquela ânsia, às vezes, de querer, né, fazer a minha parte, fazer do meu jeito, Deus via, né? Me puxava a orelha, falava calma, né? Cuida das minhas coisas. Então, o grupo de oração, né, Príncipe da Paz, me trouxe assim muita alegria, me traz, né, até hoje muita alegria. É muito trabalho, porque o grupo de oração, graças a Deus, tem crescido. Deus tem feito muito através desse grupo de oração. E às vezes eu mesmo me pergunto, falo assim, nossa, né, será que eu vou conseguir? Aí depois eu penso, não, mas né, eu não estou sozinha, porque a coordenação, o coordenador, ele tá à frente, mas ele tem toda uma equipe que também ajuda a coordenar. Não queira coordenar sozinho um grupo de oração, porque não vai conseguir. Então, temos que distribuir os serviços, temos que distribuir as responsabilidades, né? Mas mesmo assim, muitas coisas assim pra gente, como coordenador, né, está se preocupando, não de uma forma exagerada, mas assim, está arrumando a casa sempre, né? E eu tenho essa preocupação que desde o início eu sempre coloquei família, minha família, né, de sangue, junto com a família Príncipe da Paz. Então eu não divido, né, e minha família bem sabe disso, porque hoje eles já se acostumaram, né, mas no começo foi difícil, porque eu sempre, assim, né, não parava em casa, como até hoje não paro, né, mas é assim, porque realmente eu coloquei Deus em primeiro lugar, né, então ali vem a coordenação e vem um monte de coisa, responsabilidade. Se Deus me chamou para estar numa coordenação, para assumir uma coordenação, então eu tenho que estar por inteiro. Eu tenho que me doar por inteiro, porque é muito sério, porque nós estamos trabalhando com seres humanos e é almas para ser levada a Deus, né? Aí o medo dessas almas se perder. Então entra tudo isso, mas assim, nesse meio também, assim, desses anos, né, eu tive uma grande dificuldade, assim, que foi a perda da minha mãe, né, assim, né, ela está com Deus hoje no céu. E morava eu, minha mãe, meu pai, né, meu sobrinho, porque minhas irmãs já são casadas. E quando a minha mãe ficou doente e tudo, eu estava coordenando o grupo, né. E só que assim, em nenhum momento eu cheguei e falei, mesmo meio de dificuldades, na correria também, né, me doando para minha mãe, eu vou me afastar, sabe. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né, porque muitas vezes, hoje é uma situação também que eu estou vivendo, que é, né, arrumar todo o meu casamento, correr as coisas atrás, né, das coisas do meu casamento e falar, não, eu vou me afastar porque eu preciso ter mais tempo para isso. Não, eu vejo que tudo que Deus dá não é pra gente sair, ele dá as coisas, mas ele também dá, assim, a possibilidade de dar tudo certo, né? E no caso da minha mãe, quando a minha mãe ficou, né, doente e tudo, eu participei normal das coisas, né, o abastecimento, os louvores, tudo, né, ficava com a minha mãe no hospital, tudo. E quando a minha mãe faleceu, né, fui assim super forte, graças a Deus, né, da forma que eu enfrentei. Não porque eu não amava a minha mãe, não, imagina, né, sempre amei minha mãe, mas porque também, assim, primeira coisa, não faltou amor, né, da família. Até hoje não falta, por quê? Porque os meus irmãos da equipe de serviço, a amizade que eu tenho na igreja preenche todo esse amor.
E ali, dentro do grupo de oração, né, na igreja, o que eu consegui ganhar? Força e também um entendimento o que é a morte. Não fiquei feliz, né, que a minha mãe faleceu, mas eu entendi, né? Eu soube compreender e aceitar a situação, né? Chorei no momento que ela faleceu, eu que estava com ela, tudo. E no velório, né, consegui orar no velório, tudo. E nós tínhamos um encontro do grupo. Minha mãe faleceu na quinta-feira, dia de Corpus Christi, né? Eu fui na missa de manhã, aí ela faleceu à noite. O velório dela foi na sexta, ela foi enterrada também. Minha tia faleceu no mesmo dia que ela, né? Os velórios foram juntos. E na sexta, no sábado de manhã, ia ter um encontro, né? Do grupo de oração. No sábado, no domingo, e eu ia conduzir um momento ainda no domingo. E eu não vi a hora de chegar a esse encontro, né? Até eu falei, se eu estiver muito cansada fisicamente, emocionalmente, se eu não estiver bem, eu não vou. E eu não precisaria ir, porque as pessoas, né, que graças a Deus que estavam lá, eu não ia fazer falta, assim, né? Ia saber conduzir todo o encontro. Mas eu senti na necessidade de ir. E fui no encontro, conduzi o momento, tudo, sabe? Aí depois, né, olhando para toda essa situação, eu fui vendo, assim, o quanto é bom você participar das coisas de Deus, você dizer sim a uma coordenação, você trabalhar numa equipe de serviço, porque isso fortalece, e principalmente nesses momentos, quando a gente, né, perde uma pessoa que a gente ama, nas dificuldades de saúde, o que seja, né, a gente vê a força do Espírito Santo que a gente ganha, mas é devido todo o trabalho que a gente tem feito para Deus, né? Então, foi um dos momentos bem difíceis da minha vida, que eu poderia, né, ter falado, não, eu vou me afastar da coordenação, vou me afastar do grupo por um tempo, mas se eu fizesse isso, eu tenho certeza que eu ia cair numa depressão, né? Porque a minha vida é a igreja hoje, a minha vida é grupo de oração. Por mais que muitas vezes seja cansativo, às vezes, assim, realmente cansa o físico, né? Cansa a mente, né? De muitas reuniões, né? Que os coordenadores têm muitas reuniões. Eu sou do Ministério de Oração por Cura e Libertação, Ministério de Formação, Pregação, ministra, né, da Eucaristia. E eu gosto muito de formações. Eu gosto de viajar, ir atrás de formações, me formar. Gosto de pregar, ministrar cura, atender, né? No atendimento, ainda atendo hoje, com dificuldades, mas atendo. Orar pelas pessoas, fazer visitas, essas coisas. Eu gosto de participar de tudo um pouco, mas a gente acaba, né, ficando um pouco presa diante das reuniões, de muitas coisas que você tem, porque é preciso estar presente representando o grupo, né? O coordenador, ele não tem que ficar só mandando representante, não, tem que estar presente também. Então isso um pouco me sufoca, porque eu gosto, mas é uma renúncia também que eu preciso fazer, porque, em primeiro lugar, a coordenação, né? Aí depois Deus vai, né, nos possibilitando, assim, de participar das outras coisas, né? Mas, assim, eu peço a Deus mesmo que eu continue, assim, que não precise me afastar pra nada, que eu tenho comigo, assim, se Deus me chamou, vai ter tempo pra tudo, né? Tanto pra casamento, pra família, né, pra tudo. Né? E graças a Deus, olha, Deus é tão maravilhoso que uma das únicas coisas assim, que eu pedia para Deus num relacionamento, um namoro, né, um casamento, que ele me encaminhasse uma pessoa assim que fosse também do mesmo convívio da igreja, né, para poder entender e participar comigo. E realmente ele mandou, né, uma pessoa que entende, que participa comigo também, que me ajuda muito, né, que me fortalece, né, que é o Fernando. E é outro Fernando. e assim, eu sou feliz em ser coordenadora, sabe? Às vezes acho que é difícil, assim, não que eu queira, né? Que tem que tomar muito cuidado, né? A gente não tem que querer ser coordenadora, né? Às vezes falar, não, se eu for coordenador daquele grupo, aquele ministério, eu vou fazer isso e aquilo. Não é você querer, é você aceitar. Eu tive uma experiência que fui do grupo de oração, eu fui 4 anos assim, consecutivos, né? Eu fui coordenadora e eu vi que estava na hora, assim, e foi um momento assim que o grupo cresceu muito, graças a Deus. E eu falei assim, não, acho que chegou o momento, eu não vou mais me colocar como
coordenadora, né, para votação, nada, né? Porque chegou o momento eu não descansar, mas ir atrás das minhas formações, pregações, trabalhar mais para Jesus de outro campo, outra forma, né? E assim foi. Mas não demorou, acho que dois meses do outro ano, né? Aí já vieram me chamar para coordenação, que Deus estava chamando. E eu relutando, né? Eu falei, mas Jesus, né? Eu tenho uns projetos, né? Tal, esse ano. Aí ele falou, mas você perguntou se é meus projetos também? E a resposta foi não dele, né? Ele falou, é essa coordenação que eu quero de novo. Aí eu falei, não tem jeito, né? E foi o ano que eu terminei com quatro coordenações, né? Comecei sem nenhuma, pensando que eu ia passar um ano sem coordenação, terminei com 4. Então, realmente, eu vejo assim, não tem jeito, né? A minha missão é coordenar, estar à frente, né? Não só melhor do que ninguém, né? Tenho que melhorar muito ainda. Mas assim, eu faço com amor, né? Com amor pra Deus. E peço mesmo que Ele me capacite sempre e tá ajudando as pessoas. Obrigado, Adriana. Deus abençoe sua vida. Agradecer a você. Se inscreve no nosso canal. Deixa seu like. E vem participar conosco do grupo de oração Príncipe da Paz. Um beijo do Magrelo. Até mais. Tchau, tchau.